A paz, Senhor, a todos os irmãos e a todas as irmãs. Nós estamos aqui em mais um devocional aprendendo com o Senhor. E o devocional de hoje é sobre o poder das palavras. Você tem tomado cuidado com o que você fala? Muitas vezes a gente não dá tanta importância para as nossas palavras. Muitas vezes a gente fala coisas e depois se arrepende. Muitas vezes a gente não vê o que a gente está falando. E hoje nesse devocional nós estaremos aprendendo com o Senhor a importância das palavras e o poder que as nossas palavras têm. Amém? É sempre bom pensar antes de falar. Esse é um sinal de sabedoria. Salomão, ele nos instrui em Provérbios, ele fala em Eclesiastes sobre o pensar antes de falar, sobre você tomar cuidado com suas palavras. Porque quem pensa antes de falar é considerado sábio. E quem não pensa antes de falar é considerado insensato. E Deus, é da vontade de Deus que os seus filhos sejam sábios. Porque filhos sábios honram o pai e a mãe. Se nós somos sábios, nós vamos honrar os nossos pais terrenos e vamos honrar também o nosso Pai Celestial, que é Deus. Deus, ele criou o mundo através de palavras, e isso nós iremos meditar lá em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Presta atenção no versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, a partir do momento que Deus ele declarou, ele falou palavras, as palavras de Deus tiveram poder quando ele disse: haja luz e houve luz. E você vai ver no versículo 6 que Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus e as águas da terra. Você vai ver no versículo 9 que Deus disse para juntar-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar. Então você vai ver que Gênesis, Deus ele foi liberando palavras. E a palavra de Deus tem poder, e tudo aquilo que Deus falou aconteceu. O que esses versículos têm em comum? A palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus não volta vazia para ele. Então tudo aquilo que ele fala através das palavras tem poder e vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo é a encarnação da palavra de Deus. Isso a gente vai meditar lá em João, capítulo 1 e versículo 1 também, no Evangelho de João. Amém? João capítulo 1 e versículo 1. Então nós meditamos que aqui a palavra tem poder. Todas as palavras que Deus liberou, elas se cumpriram, porque Deus é poderoso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e a palavra que ele libera não retorna para ele até que não seja cumprida. Amém? E nós vamos ver que aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 1, fala sobre Jesus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz,
Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem com o resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio da graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém? Aqui está falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era a palavra de Deus, ele estava com Deus, tudo foi criado por meio dele, e a palavra do Senhor Jesus e a palavra de Deus, que era Jesus, se encarnou. Então Jesus Cristo é a encarnação da palavra de Deus. E como foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Foram palavras de sabedoria ou palavras de insensatez? Ele pensava antes de falar ou não pensava? Ele falava tudo aquilo que dava na telha. Não, Jesus Cristo, como sendo a palavra de Deus, ele tinha sabedoria que vinha do Pai e sempre pensava antes de falar, porque ele sabia que a palavra de Deus, ela tem poder. Amém? E as palavras de Jesus na cruz, no pior momento da sua vida, não foram palavras de julgamento, não foram palavras de ódio, não foram palavras de ira. As palavras de Jesus, as 7 frases de Jesus na cruz, foram frases de amor, foram frases de perdão, foram frases de confiança, porque ele sabia a importância que é a palavra de Deus e o quão poderosa é a palavra. Por isso que ele liberou palavras de amor, palavras de perdão e palavras de confiança. Quando ele estava sendo crucificado lá na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento ele julgou, em nenhum momento ele liberou ira ou raiva na vida daquelas pessoas. Pelo contrário, foram palavras de amor, de perdão e confiança. E através das palavras de Jesus, nós temos ele como nosso mestre, como nosso Salvador e Senhor. E ele nos ensina que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, pois as nossas palavras, ela tem poder. Amém? Nós falamos de Deus, nós falamos do Senhor Jesus Cristo, e agora nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E em João, no mesmo Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 15, a gente vai meditar que o Espírito Santo, ele é um cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Olha que interessante isso para a gente meditar. Jesus, ele prometeu algo. Se a palavra de Jesus não tivesse poder, aquilo que ele prometeu não aconteceria. Só que ele prometeu o Espírito Santo, e por a palavra dele ter poder, o Espírito Santo foi nos dado, e é o que está conosco hoje, o nosso Consolador, aquele que nos ensina, nos faz lembrar, e vai estar conosco até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro encorajador, ou o Consolador em algumas traduções, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão.
No dia que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, que não é o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Olha, Jesus ele não falava aquilo que ele queria, ele falava aquilo que o Pai mandava ele falar, porque ele sabia o poder da palavra de Deus. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então Jesus ele já está à direita do Pai, e o Espírito Santo está conosco, está em nós, nos ensinando, nos fazendo lembrar e nos mostrando que ele é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a nós, João Lucas, como que Deus tem poder na palavra, Jesus tem poder na palavra, o Espírito Santo é o cumprimento da palavra de Deus, então por que eu tenho que tomar cuidado com a minha palavra? Porque você é a criação do Senhor, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e através de Jesus Cristo nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras e saber que nossas palavras, elas têm poder. Então que a gente tem que pensar, ter sabedoria antes de falar qualquer coisa, para não liberar maldição na vida de ninguém, mas ser como Deus, liberar bênção, liberar, igual Jesus Cristo na cruz, amor, perdão, confiança e esperança. Mateus capítulo 15 e versículo 15. Mateus capítulo 15 e versículo 15. Nossas palavras, elas vão revelar como está o nosso coração. Nossas palavras, elas têm um poder de animar ou de desanimar, de dar a vida ou de decretar a morte. Portanto, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Temos que pedir para o Senhor santificar os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua, para que nossas palavras elas sejam conforme à vontade de Deus. Aqui nessa parte de Mateus 15:15, o pessoal estava falando que os discípulos de Jesus, eles não cumpriam a doutrina, que era lavar as mãos antes de comer. E isso poderia contaminar eles. Jesus Cristo falou, olha, isso é uma doutrina do homem, mas sabe o que contamina o homem? Jesus Cristo fala, ainda não entendem? Pedro disse, versículo 15, explique para nós de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras do coração é isso que os contamina, pois do coração vêm os maus pensamentos, os homicídios e todas as outras coisas que desagradam a Deus, e são essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Jesus Cristo está falando do poder da palavra. E aquilo que tiver no nosso coração, é isso que vai nos contaminar. É isso que vai contaminar as nossas palavras. Se a gente tiver coisas ruins nos nossos corações, isso a gente vai liberar. Só que se a gente tiver coisas boas nos nossos corações, as nossas palavras vão ser boas. Então por isso que nós devemos pedir ao Senhor para purificar os nossos corações, lavar as nossas mãos e que as nossas palavras elas sejam conforme à vontade do Senhor. Amém? E para terminar, Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus capítulo 12, versículo 36 é uma advertência de Jesus Cristo para nós. Amém? Amém. Olha, Mateus capítulo 12, versículo 36, olha o que Jesus fala. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então, no dia do juízo final, tudo aquilo que a gente falar,
tudo aquilo que a gente falou aqui na terra, a gente vai prestar conta para Deus. Se as nossas palavras foram inúteis, ou se foram palavras boas, a gente vai se apresentar diante de Deus e vai ser aberto o livro da nossa vida, e tudo aquilo que a gente fez, falou, nós iremos prestar contas ao Senhor. Por isso que é bom a gente tomar cuidado com as nossas palavras, porque se as nossas palavras forem boas, nós seremos absolvidos por Deus. Mas se nossas palavras forem más, nós seremos condenados pelas nossas palavras. Então entenda que a sua palavra tem poder, saiba que a sua palavra é importante e busque falar aquilo que é da vontade de Deus e que agrada a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse exato momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós entendemos neste dia, Pai, neste ensino com o Senhor, a importância das nossas palavras. E que as nossas palavras, Pai, venham ser palavras que alegram o Senhor. Que as nossas palavras venham ser palavras que é conforme a Tua vontade. Que o Senhor possa purificar os nossos corações de tudo aquilo que não Te agrada. Que os nossos corações venham estar limpos na Tua presença. Que as nossas mãos, Pai, venham estar limpas na Tua presença também. Que os nossos corações venham estar purificados. Que nós não venhamos ser contaminados, Pai, por aquilo que sai das nossas bocas, mas que, pelo contrário, que aquilo que está nos nossos corações venha ser bom, e aquilo que sai dos nossos lábios, das nossas bocas, venham ser boas, coisas boas, palavras que agradam, que alegram e conforme a Tua vontade. Que o Espírito Santo possa continuar nos ensinando sobre essa palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa continuar nos lembrando que a nossa palavra ela tem poder, e que toda vez que a gente for falar algo, que o Espírito Santo possa nos lembrar de pensar antes de falar, para que o Senhor possa nos fazer canal de bênção nas vidas que nós iremos encontrar aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda vez que a gente pensar em falar algo ruim, que a gente venha lembrar que Jesus Cristo, mesmo estando no pior momento da vida dele, ele não liberou palavras ruins, mas liberou palavras de amor, perdão e confiança e fé no Senhor. Pai, obrigado por mais um dia estar aqui na Tua presença. Faz a obra perfeita do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.